Olha aí, pessoal, parece que vamos ter mudanças no FGTS finalmente, algo que está sendo prometido pelo governo Lula desde o primeiro dia de mandato dele praticamente. Só que não é aquilo que originalmente estava previsto para acontecer nas mudanças desejadas pelo governo Lula em relação ao FGTS. Ao que tudo indica, e aqui são informações de bastidores, estão circulando entre as centrais sindicais ainda, o governo Lula vai liberar o FGTS que está retido daquelas pessoas que fizeram a opção pelo saque aniversário do FGTS. E eu vou falar para você, isso aqui não é ruim não, tá? Se acontecer é uma coisa boa de fato, porque é a grande fragilidade da modalidade do saque FGTS na minha compreensão. Agora, por que o governo Lula está fazendo isso quando originalmente a ideia dele era acabar com o saque aniversário do FGTS simplesmente? É porque tem um problema sério de popularidade envolvido nessa história. O governo Lula quer ter alguma carta, alguma moral com os trabalhadores, principalmente um grupo no qual o governo Lula perdeu muito de popularidade nos últimos meses e quer fazer esse aceno para esse grupo de pessoas. Então, é uma coisa interessante. Torço para que vá para frente, mais dinheiro na mão do povo, obviamente, mas vamos conversar sobre isso, porque vindo do PT, vindo do Lula, a gente fica sempre com o pé atrás. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para fortalecer o meu trabalho, me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos, uma marca muito importante para um canal pequeno como o meu. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda muito. Pode ter certeza. Então, os presidentes de centrais sindicais foram convidados para viajar na terça-feira, dia 25, hoje é segunda-feira, dia 24, então deve ser o dia em que você vai assistir a este vídeo para participar de um evento em que o Lula vai anunciar essa medida. Então, não tem nada formalizado, mas já está bem encaminhado ao que tudo indica, né? E aí, a depender da hora que esse vídeo sair, você já vai poder deixar nos comentários se aconteceu ou não. Se foi mais uma das notícias plantadas só para medir o termômetro do mercado ou se realmente o Lula anunciou essa mudança. Do que se trata basicamente, né? Você sabe, o FGTS, que é aquele fundo de garantia por tempo de serviço, que representa 8% do salário dos trabalhadores, da remuneração bruta dos trabalhadores, e é depositado todo mês numa conta tutelada pela Caixa Econômica Federal, para esse dinheiro ficar morrendo lá, porque não rende absolutamente nada. Bem, existem duas formas de saque padrão para o FGTS. Por quê? Porque tem excepcionalidades. Tem você sacar quando você se aposenta, ou em caso de doenças crônicas, né? Um grupo ali, um rol de doenças. Em caso de financiamento imobiliário, são situações mais particulares, mas no geral, existe o saque rescisão, que é quando você saca o fundo do FGTS todo no momento em que você é demitido de uma empresa, não quando você pede demissão, quando você é demitido de uma empresa, o fundo acrescentado dos 40% do FGTS, quando for o caso, a multa rescisória, não é? E você tem um saque aniversário, que te permite retirar uma parte do valor que tem lá no mês do seu aniversário, ainda que você continue trabalhando na empresa. Então você tem acesso a esse recurso no decorrer do seu vínculo empregatício. Só que se você for mandado embora, esse dinheiro vai continuar travado lá para você ir sacando no seu aniversário. Então você não saca o restante, o resíduo daquele valor que tiver lá no momento da sua da rescisão de contrato. Tem muita gente que fica um pouco surpreso quando descobre isso na prática, mas a regra do jogo é essa, não dá para dizer que as regras não foram apresentadas. As pessoas não gostam muito de ler, essa é a verdade, né? Então, o que acontece? A ideia do governo Lula seria justamente liberar o FGTS daquelas pessoas que foram demitidas e estavam com a opção de saque aniversário ativo e não conseguiram sacar o saldo por causa disso. Não dá para saber aqui se é todos, para todos os que fizeram saque aniversário, ou seja, até para o futuro, caso a pessoa tenha essa opção hoje e seja demitida daqui a um mês, daqui a um ano, ou se é só para os que já passaram por essa situação. Não está claro aqui, né? Inclusive eles colocam
esse ponto, né, que não tem essa definição ainda. Os caras lá, né, 3 dirigentes de centrais sindicais confirmaram com a Folha, que é quem repercutiu essa notícia aqui, de que isso vai acontecer de fato, mas os detalhes ainda não são conhecidos. Parece que o PT também não decidiu como que vai encaminhar essa proposta aí, se vai ser via medida provisória, que pode ser um negócio que não vai ter uma aceitação muito boa no Congresso Nacional, né? Mas também medida provisória no momento em que ela é editada, ela vira lei, né? Tem status de lei. Então a pessoa pode ir lá aproveitar essa janela de tempo, sacar o que tiver lá pendente do FGTS, e se o Congresso derrubar isso depois, já era, o valor já foi liberado, não tem grandes problemas nesse sentido. Então é vantajoso ainda assim. Agora, isso aqui tem qual motivo? Qual é a motivação do governo Lula por trás disso aí, né? É claro que, na minha opinião, a minha leitura desse ponto é que há um componente relacionado à queda da popularidade do Lula. Se não totalmente, isso pesou bastante na balança. Porque a grande a ideia do governo Lula, o grande objetivo sempre foi acabar de vez com o saque aniversário do FGTS e criar um consignado no lugar. O consignado foi criado, uma coisa diferente, consignado do E-Social, etc, né? Agora, qual que é o ponto principal? O saque aniversário tirou muitos recursos do fundo do FGTS, essa é a verdade. E o governo Lula governou lá no passado com o FGTS integralmente nas mãos do governo para fazer Minha Casa Minha Vida, politicagem de toda sorte, e agora encontra um cenário totalmente diverso, e aí isso incomoda, obviamente, é menos dinheiro para o governo tutelar. A galera tá tirando a grana do FGTS, obviamente vai deixar o dinheiro minguando ali, não faz sentido algum. Então a ideia sempre foi justamente acabar com o saque aniversário de vez para não ter essa retirada de fundos. Ah não, é porque as regras não são boas para o trabalhador. Meu amigo, deixa o trabalhador decidir. Quanto mais opções ele tiver, melhor. A opção definitiva seria o cara poder escolher ter FGTS ou não, receber esses 8% no salário dele e tá resolvido a história. Mas como não tem, melhor ter outras alternativas que permitam acesso a esse dinheiro, que é do cara no final das contas. O FGTS não é do trabalhador, deixa na mão do trabalhador. Mas isso incomoda o governo Lula, obviamente, né? Aí usaram o argumento de que, na verdade, existe o problema do consignado, porque os trabalhadores estão comprometendo a grande parte do FGTS deles com consignado, né? Só que não é a totalidade dos que fizeram a opção pelo saque aniversário. Então, o pessoal fala aqui, inclusive, né, que não nós vamos dar uma alternativa, um consignado com taxas de juros menores. Tá, mas olha só, os números estão aqui. 38,5 milhões de trabalhadores aderiram ao saque aniversário, o que significa que é algo muito bom para os trabalhadores. Olha a quantidade de pessoas aderindo. E desses, 24 milhões pegaram empréstimos, dando o FGTS como garantia, o consignado, a antecipação do saque aniversário, que é o nome. Então veja que tem aqui 14, quase 15 milhões de pessoas que não usaram desse expediente, que só pegaram dinheiro lá e gastaram como bem entenderam. Então não tem que mexer, não tem que atrapalhar em nada nesse sentido aqui, né? Então a questão principal usada como argumento, que é justamente a questão do crédito, não faz muito sentido, e o governo já ofereceu uma alternativa aqui e tudo mais, né? Então, eu vejo isso aqui, volto a dizer, como uma tentativa do governo Lula de melhorar a sua imagem, a sua popularidade, e pode funcionar, aquela história, fazer politicagem, fazer caridade com dinheiro, com o chapéu alheio, com o dinheiro dos outros, porque o FGTS é dinheiro do trabalhador no fim das contas, né? Eu torço para que isso aqui passe, para falar a verdade, mas não é por altruísmo do Lula que isso vai acontecer, é porque realmente o cara tá desesperado para dizer que fez alguma coisa em favor dos mais pobres. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.